Bonjour, gente! Hoje eu estou aqui somente para dar mais uma dica a vocês. E quando eu digo dar uma dica, eu não estou dizendo que eu vou dar para vocês a solução para que vocês venham para a França e para que vocês vivam super bem aqui na França. Porque as pessoas ficam me cobrando. Quando eu venho aqui falar para vocês, é somente para dar uma pista de visão, tá entendendo? Nesse mundo complicado que é encontrar uma maneira de sair do Brasil e vir morar aqui na Europa, né? Na França, sobretudo. E eu já dei várias pistas. Não é solução, eu preciso bem, não é solução. É somente para abrir os olhos de vocês e dizer: existe essa possibilidade. Eu faço isso, eu dou a vocês a possibilidade, mas a você que critica, você tem que fazer o seu esforço. Nada cai do céu, eu já disse várias vezes, nada cai do céu. Então, pegue essas pistas que eu dei, porque se eu tivesse, eu tenho a impressão, se eu tivesse no Brasil, que tivesse todas essas informações que vocês têm hoje em dia, com a internet, com todos esses canais, YouTube, eu já estaria na França, já tinha dado um jeito, porque quando a pessoa quer, a pessoa se dá os meios para conseguir. Pronto, fechando parêntese, hoje eu vim aqui somente para dizer a você que existe essa possibilidade que um estrangeiro, né, ou morando na França, já morando na França, ou ainda morando no estrangeiro, pode ser União Europeia, e aí já é outro processo, mas também a possibilidade é a mesma, como pode ser você que está aí no Brasil, que está aí em Angola, que está em Portugal. É exatamente o mesmo direito, vocês têm os mesmos direitos e deveres. Hoje eu vou falar para vocês do auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur é aquele que tem sua microempresa. Esse estatuto de microempresa que todo mundo pode obter, que seja francês, que seja estrangeiro, morando aqui na França ou morando no exterior, mas a possibilidade é a mesma para todo mundo. E você vai me perguntar: Magnólia, e como é que eu faço para abrir minha empresa? Ir para a França e abrir minha empresa? Ou se não, se eu já moro na França e que estou sem trabalho, porque é o caso de muita gente, o pessoal está desesperado. Eu já estou aqui já faz 5 meses e não consegui emprego, eu já estou aqui já faz 1 ano, eu já estou aqui já faz 2 anos. E as pessoas dizem que não encontraram emprego. Eu tenho a impressão que eles estão fazendo o caminho errado, né? E é por isso que eu dou as pistas para vocês seguirem um caminho ou outro, se vocês estiverem afim, né? Aí você vai me perguntar: o que é preciso? É preciso, para vir para a França como autoempresário, você precisa de ter um titre de séjour, ok? Você faz sua demanda de titre de séjour e você diz que você vai abrir uma empresa aqui na França, qual que seja. No finalzinho eu dou um exemplo, mas vou fazer outro vídeo com 3 ou 4 profissões que você pode trabalhar com autoempresário. E tem gente qualificada, viu, gente, que pode fazer muito bem isso. Então pronto, você precisa de um título de séjour e também você precisa fazer um business plan, né, um plano de negócio. E aí você faz pela internet, você faz, consulta as necessidades de tal região e como é que você pode abrir sua empresa. É uma demarche, né? É um procedimento que você faz pela internet, basta preencher o seu papelzinho. Eu vou deixar aqui na descrição do link o lien que você pode se informar sobre tudo, sobre esse estatuto de auto-entrepreneur e também o formulário, né, que precisa preencher. Mas para sair do Brasil, você precisa de um visto, e um visto específico, não é todos os vistos. Por exemplo, você pede um visto de estudante, você obtém seu visto de estudante e vem para a França. Não é possível abrir sua microempresa quando você veio com um título de séjour, um visto de estudante. Não é possível. Agora, a subtilidade da coisa é que você pode ser autoempresário aqui na França
e fazer estudos, né? Isso aí não impede de jeito nenhum, mas no senso contrário não pode. Então pronto, com um título de séjour que seja temporário ou permanente, você pode abrir sua empresa de microempresário, tá certo? Isso aí, você basta ter seu título de séjour, seu visto de séjour na França. E quando você abre sua autoempresa, sua microempresa, tá? Você tem os mesmos direitos e deveres, né? Como eu tinha dito antes, você paga as cotizações sociais, como todo empresário francês, e também em volta você tem direito à aposentadoria, você tem direito ao seguro social, você tem direito ao desemprego, enfim, você será protegido pela lei francesa socialmente. Proteção social, todas as proteções sociais. Uma observação é que aquele que vem para a França, porque muita gente está fazendo isso, né? Conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, e que pede um visto, né? Que pede um compromisso de trabalho, né? O empresário aqui na França envia o compromisso para a pessoa que está no Brasil, a pessoa chega aqui porque tem uma promessa d'embauche, né? Uma promessa de emprego, e chega aqui e não trabalha, né? E vai procurar trabalho em outra empresa. Se você vier nessas condições, não pode abrir sua microempresa, ok? Alguém do outro faz uma promessa de emprego para você, você chegar aqui na França com seu visto para trabalhar, não funciona. Você me pergunta, Magnólia, porque as pessoas ficam tão ansiosas, doidas para encontrar a solução, doidos que eu dê a solução para que eles venham para aqui, mas eu não tenho esse poder de dar a solução, eu dou somente pista, eu preciso bem, viu? Eu moro no Brasil, eu ainda moro no Brasil, eu posso fazer, ter esse estatuto de microempresário na França, já tinha respondido antes, fica bem claro, sim, você pode, na só condição que você faça o seu business plan, o seu plano de negócio, ok? E você também precisa, super importante, precisa da domiciliação, ter um endereço aqui na França, porque é esse endereço que vai dar o direito a você de ser autoempresário, ok? Tem que ter um endereço, porque é esse endereço, o endereço da sua empresa. A grande moda aqui na França hoje em dia, sobretudo nas grandes cidades, né? Existe agora com a informática, com o numérique, existem várias profissões onde você vai, eu vou dar uma agora, porque essa é super famosa, muitos brasileiros estão fazendo isso lá em Paris e Marseille, nas cidades grandes, é fazer essa profissão de fazer livraison a domicílio. São aqueles distribuidores, né? Você compra sua bicicleta, compra seu capacete, compra todo o seu material, seu saco para levar a mercadoria, né? E abre sua empresa. Você abre sua empresa, compra o material necessário, uma bicicleta, uma boa bicicleta, tudo necessário. Você vai fazer distribuidor, ok? Livreur. Você abre sua empresa, você entra em contato com vários restaurantes, com várias plataformas. Tem uma plataforma aqui de restaurantes, né? Eles repertoriaram todos os restaurantes que querem trabalhar com ele e fazem livraison a domicílio. E para isso eles precisam demais de distribuidor. Só que esses distribuidores, eles são auto-entrepreneurs, ok? Eles abriram suas microempresas. É um sistema um pouco assim precário, mas que se você trabalhar muito, fazer várias distribuições por dia, dá para ter um bom salário. Vou pesquisar quanto é que ganha em média um livreur e eu vou botar aqui embaixo. Você abre sua empresa, compra seus negócios e faz partenariat, né, colaboração com as pessoas que precisam ou com as plataformas, e você vai trabalhar dessa maneira. Vou fazer outro vídeo com 2 ou 3 profissões assim que precisam demais nesse setor. E vocês vão ver que tem jeito de vir para a França, tem pistas, eu dou pistas, agora é vocês de desenvolver, né? Se dá os meios para conseguir,
n'est-ce pas? Todos aqueles que querem saber mais informações, se aprofundir, mesmo se você não fala francês, não compreende o francês, faça copiar, colar no tradutor de Google e vocês vão ter todas as informações necessárias, ok? Vocês vão no site d'entrepreneur governamental, Gouv, ok? Eu vou deixar na descrição para que vocês possam ler, se informar e se dar meios para conseguir o que vocês querem. Ok? Vou ficando por aqui. Un bisou e à bientôt. Tchau, bisous.